Você já se sentiu culpado por simplesmente descansar? Já teve a sensação de que, mesmo parado, algo dentro de você ainda corre desesperadamente? E se eu te dissesse que talvez, só talvez, essa ansiedade constante não seja sua culpa, mas o reflexo de um mundo adoecido que ensina que parar é fracassar? Somos castigados não por nosso pecado, mas por nosso esforço para ser virtuosos demais. Carl Jung. O que aconteceria se deixássemos de tentar ser tão bons, tão produtivos, tão eficientes? A verdade é que há algo profundamente errado com a forma como vivemos, mas quase ninguém fala sobre isso, porque está em tudo e em todos. Está no elogio disfarçado de cobrança, no "você consegue" que te empurra ao abismo, no silêncio ensurdecedor das manhãs em que acordamos cansados de existir. Este vídeo não é sobre motivação, é sobre desobediência, sobre o ato radical de dizer basta a um mundo que te quer sempre acordado, presente, produtivo. Todos nós, em algum momento, fomos seduzidos por essa mentira, a de que somos livres porque podemos tudo, mas ninguém nos alertou que o poder tudo é o novo cárcere. Você já sentiu que existe uma parte sua gritando, lá no fundo, sufocada pelo barulho das notificações, dos prazos, dos objetivos? Essa parte, silenciosa, delicada, frágil, talvez seja a única ainda viva. E talvez, só talvez, ela seja o caminho de volta para si mesmo. Hoje, vamos mergulhar num território desconfortável. Não para te machucar, mas para te lembrar de quem você era antes do mundo te convencer de que precisava ser mais. Vamos explorar juntos os corredores sombrios da sociedade e do esgotamento. Mas aqui, entre um sussurro e outro, talvez você encontre algo que havia esquecido. O direito de apenas ser. Você acorda. O corpo levanta, mas a alma permanece deitada. O dia começa, e junto com ele vem uma sensação estranha. Como se houvesse algo errado, mas você não sabe exatamente o que. Tudo está em ordem. O celular vibra, o café esquenta, o mundo segue. E mesmo assim, você está cansado. Um cansaço que não passa com sono, nem com férias, nem com vitamina D. É aqui que começa o nosso labirinto. Você cresceu ouvindo que era livre, que poderia ser o que quisesse, desde que se esforçasse, que bastava acreditar, mas não te contaram que, com essa promessa, vinham as correntes mais sofisticadas que já criamos, as da autoexploração. Você não tem um chefe te gritando no ouvido, você é o chefe, e é por isso que nunca se permite descansar. Michel Foucault falou sobre o poder disciplinar, aquele que vinha de fora, dos hospitais, das escolas, das prisões, mas esse já não é mais o inimigo. O novo algoz está dentro de você e sua voz soa como uma oração. Seja melhor, renda mais, supere-se. Como recusar um comando que soa como um elogio? Byung-Chul Han chamou isso de sociedade do desempenho, e ela tem um modo peculiar de te escravizar. Te convence de que você está no controle, que tudo é escolha sua, que você pode parar a qualquer momento, só que você nunca para, porque se parar, a culpa é sua. O fracasso é seu. O silêncio é seu. E essa liberdade se revela como o cárcere mais cruel, aquele onde o carcereiro também é a vítima. Pense bem. Quantas vezes você se sentiu um fracasso por não cumprir metas que ninguém te impôs? Por se cobrar ser mais produtivo, mais criativo, mais presente, mesmo quando tudo em você só queria respirar? Não é coincidência, é projeto. Neste sistema, você é um investimento, um ativo, um recurso que precisa ser otimizado. E isso não é uma metáfora. Veja como falamos de nós mesmos. Produtividade, performance, alta performance, metas diárias, gestão do tempo. A linguagem do capital se infiltrou na linguagem da alma. Até o lazer virou um dever. Ler é bom, mas tem que ser leitura útil. Meditação virou ferramenta de foco. Dormir? Só se for com relógio biométrico e relatório de eficiência. Não há mais espaço para o inútil. E, ironicamente, é no inútil que a vida verdadeira costuma morar. Liberdade é poder dizer não, escreveu Camus. Mas quem consegue dizer não hoje? Não ao projeto extra, não à reunião fora de hora, não ao culto diário da superação. A ilusão da liberdade é essa. Você pode tudo, mas se não quiser é porque falhou. E assim, o sistema lava as mãos.
Você é o único culpado pela sua dor. Você se tornou a engrenagem e o engenheiro, o vigia e o vigiado. Vive numa cela sem grades, cujas paredes são feitas de metas, expectativas e um aplicativo de produtividade. E pior, você sorri enquanto se acorrenta, porque aprendeu que estar cansado é sinal de valor, como se o desgaste fosse prova de virtude. Mas me escute com atenção agora. Se sua liberdade dói, talvez ela não seja liberdade. Se sua autonomia te adoece, talvez ela seja só controle disfarçado. E se você vive em guerra contra você mesmo, talvez esteja lutando por um ideal que nem é seu. Você não nasceu para ser gerente de si mesmo. Você nasceu para viver, errar, sentir, existir, simplesmente existir. E essa existência, ela começa no momento em que você ousa parar. No instante em que percebe que o maior ato de rebeldia não é fazer mais, é fazer menos. Ou até não fazer nada. Mas a coragem de parar é rara, porque ao parar, você ouve. E ao ouvir, você encontra aquilo que foi silenciado por tanto tempo. Se essa verdade começa a ecoar em você, então continue comigo. Porque no próximo sussurro, vamos falar sobre o inimigo mais sedutor de todos, o otimismo que te destrói. Não há gritos, não há ordens diretas, não há chicote. A nova opressão vem com um sorriso no rosto e hashtag motivacional. Ela diz: você consegue, você é incrível, você só precisa querer mais. E você acredita, porque quem recusaria um elogio tão doce? Quem duvidaria de uma força que parece torcer pelo seu sucesso? Mas essa força não está torcendo por você. Ela está te empurrando para o abismo da autocobrança e chamando isso de liberdade. Byung-Chul Han nomeou isso com precisão. Vivemos sob o regime do sim, nós podemos. Não há mais censura, não há mais você não pode. O que existe agora é o imperativo do poder, e ele é sorrateiro, invasivo, sedutor. Você pode tudo. E porque pode tudo, deve ser feliz, deve se superar, deve transformar cada segundo da sua vida em resultado. Mas e se você não quiser? Se você acordar sem vontade de vencer o mundo? Se você não der conta de cumprir sua agenda de milagre matinal, sua leitura diária, seus 10.000 passos e seus 3 litros de água? Ah, então é fracasso, é fraqueza, é ingratidão, porque o sistema não aceita não. Esse é o ponto cego da positividade tóxica. Ela esconde que há uma impossibilidade legítima em ser tudo, em fazer tudo, em dar conta de tudo, e que isso não é falha, é humano. Você já percebeu como até o fracasso hoje precisa ser bonito, inspirador, publicável? Vivemos uma era em que até o sofrimento precisa ser performado, e o sim você pode virou um fardo, porque se você não pode, então o problema é você. Essa lógica é perversa, porque ela não apenas nega a fragilidade, ela a transforma em culpa. Não conseguiu produzir hoje? Deve ser porque você procrastina. Está triste? Faltou gratidão. Está ansioso? Faltou meditação. A solução é sempre uma nova técnica, um novo curso, um novo aplicativo. Sempre algo a melhorar, porque nunca se é suficiente. A opressão moderna não é coercitiva, ela é autogestada. Você sente que precisa melhorar. Não porque alguém te disse, mas porque a cultura inteira te condicionou a isso. Não há algemas, há metas. A comparação constante, o elogio envenenado, a exigência de ser sua melhor versão o tempo inteiro. Você não vive mais sua vida. Você administra sua existência. Como se fosse um negócio, um projeto, uma marca pessoal. Até sua dor precisa fazer sentido. Até seu cansaço precisa ser funcional. E assim, você vai se esvaziando. A cada sim você pode, você diz não ao seu corpo, à sua mente, ao seu tempo. A violência de hoje é essa, não mais o você não pode, mas o como assim você não quer. Não é mais repressão, é incentivo compulsório, e é por isso que dói tanto, porque parece amor, mas é controle. Han nos alerta. A positividade do poder, essa crença de que tudo depende de nós, nos arrasta para um esgotamento sem fim. E nesse esgotamento, o ser humano vira engrenagem, a mente vira planilha, o coração vira algoritmo.
Você já tentou descansar e se sentiu culpado? Já se pegou com medo de não estar fazendo o suficiente, mesmo quando tudo em você pede pausa? Esse medo não é natural. Ele foi implantado. É por isso que precisamos falar sobre limites, sobre vulnerabilidade, sobre o direito, sim, direito, de não querer. Porque talvez, no meio desse furacão de possibilidades, o gesto mais revolucionário seja se permitir não fazer nada, não responder, não render, não querer. O silêncio é insuportável para uma sociedade que lucra com sua exaustão, mas é no silêncio que você começa a lembrar quem você é, não quem você deveria ser. Se até aqui você sentiu que estou falando com algo que você esconde até de si mesmo, então me acompanhe mais um pouco. Você se lembra de quando se sentia inteiro? Não produtivo, não eficiente, não estratégico, apenas inteiro. Talvez não. Porque nesse mundo a inteireza é um luxo, e o cansaço virou moeda de valor. Você percebeu? Hoje em dia, estar esgotado é quase uma insígnia de mérito. As pessoas competem pelo cansaço. Não dormi nada essa semana. Trabalhei o fim de semana todo. Nem lembro da última vez que tive tempo livre. Como se isso fosse uma conquista. Ser exausto virou um status, como se o corpo pedindo socorro fosse prova de comprometimento, como se a mente em colapso fosse sinal de grandeza. O burnout virou linguagem, virou currículo, e o que antes seria um alerta de colapso agora é interpretado como evidência de valor. Você não está mal, você está vencendo, você não está adoecendo e está se superando. Mas você sabe lá no fundo que isso é mentira. Você não está dando o seu melhor. Você está sendo triturado e disfarçando a dor com sorrisos funcionais, com frases automáticas, com metas que te anestesiam enquanto te consomem. Essa é a perversidade silenciosa do nosso tempo. O colapso se tornou rotina. A exaustão, identidade. Você não se apresenta mais como alguém com sonhos ou desejos. Você se apresenta como ocupado, como cheio de coisa, como resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo. A ausência de tempo virou sinônimo de importância, o silêncio virou ameaça, a pausa, vergonha. E aí você se adapta, aprende a sorrir enquanto quebra por dentro, aprende a fingir plenitude enquanto tudo em você implora por uma trégua. Porque parar seria admitir falha, mas a falha nunca foi sua. Essa estrutura, esse modelo de vida, essa lógica de hiperprodutividade foi criada para exaurir, para transformar humanos em ferramentas, para transformar o existir em função. E você foi jogado nisso, sem manual, sem escolha, e agora caminha sobre os escombros de si mesmo, chamando isso de vida adulta. Byung-Chul Han escreveu: na sociedade do desempenho, o indivíduo se explora a si mesmo, acreditando estar se realizando. A violência é interna e essa autoviolência é mais destrutiva do que a repressão externa. Você percebe o quanto isso é grave? Vivemos uma epidemia silenciosa de autopunição legitimada. Cada meta não cumprida é um golpe. Cada notificação ignorada, um fracasso. Cada tentativa de descanso, um crime moral. Você não vive. Você administra sintomas, ansiedade, insônia, dores inexplicáveis, sensação de inadequação. E no meio disso tudo, você ainda precisa sorrir, porque mostrar dor é sinal de fraqueza. Mas e se eu te dissesse que sua dor é sagrada? Que ela está tentando te contar algo que você esqueceu de ouvir? Que talvez esse esgotamento seja uma tentativa da sua alma de fazer você parar? Sim, parar, não como quem desiste, mas como quem finalmente se recusa a continuar se destruindo. A exaustão não é um erro, ela é um grito de dentro de quem você era antes de virar um perfil no LinkedIn. Você não foi feito para ser funcional, você foi feito para sentir, para errar, para vagar, para se perder e se reencontrar 1000 vezes sem meta nem KPI. Mas reaprender isso é doloroso, porque significa renunciar a um ideal que você carregou por tanto tempo. Significa admitir que não aguenta mais. E isso exige coragem. Mas essa coragem você tem. Está aí, adormecida entre um bocejo e um choro contido. Está na sua insônia. Está no nó na garganta que aparece do nada. Está na sua vontade de sumir. Não porque quer desaparecer, mas porque esqueceu como é ser visto. Ser visto de verdade, não pelo que produz.
mas pelo que é. E talvez, só talvez, seja a hora de dar ouvidos a isso, porque quando a exaustão se torna identidade, é sinal de que já fomos longe demais, e que o único caminho de volta é parar de correr. E se parar fosse um ato de coragem, e se fazer nada fosse, na verdade, fazer tudo, você aprendeu a se mover antes de aprender a repousar, a conquistar antes de contemplar, a obedecer ao relógio, à meta, ao ideal, antes mesmo de saber quem você é. Desde cedo te ensinaram que valor vem do fazer, que cada momento improdutivo é uma perda, uma falha, uma ameaça, e assim você se perdeu nos afazeres, nos compromissos, nas tarefas que se acumulam como poeira na alma. Mas o que aconteceria se você simplesmente parasse? Não como quem desiste, mas como quem diz, chega, como quem ousa desobedecer um sistema que te quer exausto. Byung-Chul Han nos oferece uma ideia perturbadora e libertadora ao mesmo tempo. A verdadeira liberdade não está em poder fazer tudo, está em poder não fazer. Sou estranho, não? Depois de uma vida inteira lutando para conseguir fazer mais, conquistar mais, ser mais, ouvir que a liberdade mora no não fazer parece heresia. Mas pense, o poder de fazer se tornou um dever, e se virou dever, então não é mais poder, é opressão. Você pode ser multitarefa, mas não consegue estar inteiro em lugar nenhum. Você pode responder 1000 mensagens, mas não sabe mais ouvir o próprio silêncio. Você pode rodar o mundo em um clique, mas não reconhece o território dentro de si. Porque não há tempo. Nunca há tempo. E o tempo que sobra você usa para tentar consertar o estrago de tanto fazer. Autoajuda, coaching, produtividade consciente, respirações cronometradas. Até o descanso virou tarefa. Mas e se o verdadeiro descanso fosse um abandono? Não uma técnica, mas um colapso voluntário. Uma rendição. Sim, parar é rendição. Rendição ao corpo que já não aguenta. Rendição à mente que só quer silêncio. Rendição à alma que cansou de fingir força. É nesse gesto, simples e proibido, que o impossível acontece. Você volta. Volta a sentir, volta a escutar, volta a lembrar que existe um eu além da performance. E então algo muda. O mundo desacelera com você, o tempo se alonga, o ar fica mais denso, as palavras voltam a ter peso. Você deixa de ser uma engrenagem, volta a ser um corpo vivo. E é nesse corpo que mora a liberdade. Não a liberdade do faça tudo, mas a do não preciso fazer nada agora. Porque o mundo não vai desabar se você descansar. Mas você sim, e você tem esse direito. O direito de pausar, o direito de errar, o direito de não ser útil. Você não é uma planilha, você não é uma meta, você não é um projeto de melhoria contínua. Você é um ser humano, e isso já basta. Ao parar, você subverte toda a lógica da sociedade do cansaço. Você diz não ao ciclo infinito da produção. Você se recusa a continuar se violentando com o pretexto da superação. E nesse não há um nascimento. Você começa a perceber que não precisa provar nada a ninguém, nem a você mesmo. Você descobre que há um tipo de força que não vem da luta, mas da desistência. Da desistência de agradar, corresponder, render, impressionar. É aí que nasce a liberdade. E essa liberdade tem um sabor estranho no começo, porque fomos treinados para achar que o valor só existe no esforço. Mas escute, você tem valor mesmo quando não está fazendo nada. Mesmo quando está deitado, olhando para o teto, sem respostas. Mesmo quando tudo em você é silêncio. E talvez seja nesse silêncio que sua verdade finalmente fale. O ato de parar, hoje, é um ato político, filosófico, espiritual. É um retorno. Mas ainda falta algo. Porque parar não basta se você não lembrar o que fazer com o tempo que surge. Antes de seguir para o próximo tema, temos um recado rápido. E talvez seja o mais importante deste vídeo. Você já teve a sensação de estar travado, mesmo tentando mudar? Já percebeu que por mais que leia livros, assista a vídeos, se esforce, algo invisível continua te puxando de volta para os mesmos padrões? Pois saiba, isso não é coincidência. E tem uma explicação. Recentemente, pesquisadores e estudiosos redescobriram um modelo de transformação mental usado há séculos por filósofos, estrategistas e pensadores que mudaram o rumo da história. Um método silencioso, mas incrivelmente eficaz, que une ciência,
psicologia e sabedoria ancestral e que, até hoje, poucas pessoas conhecem. Quem aplicou esse método descreve como se fosse uma chave virando por dentro. Clareza, disciplina, uma identidade mais forte, como se pela primeira vez estivessem realmente no controle da própria mente. Se quiser saber mais sobre isso, pause o vídeo agora, aponte a câmera do seu celular para o código QR que está na tela e descubra por si mesmo do que se trata. Ou, se preferir, clique no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Quando foi a última vez que você fez nada? Não estou falando de não trabalhar, nem de tirar um tempo para ver séries ou rolar o feed do Instagram. Estou falando de fazer nada de verdade, de estar num cômodo quieto, com o celular longe, sem estímulo, sem objetivo, sem direção. A maioria das pessoas não lembra. Outros talvez nunca tenham experimentado. O silêncio hoje é um incômodo, o tédio, um inimigo, a contemplação, um luxo. Vivemos sob o domínio da atenção fragmentada. Pular de uma aba para outra, de uma mensagem para outra, de uma tarefa para outra, virou norma, virou instinto. Mas esse instinto está te esvaziando, te desconectando de si. Porque você já não vive, você consome, você não sente, você gerencia, você não é. Você reage. O que resta de humano em uma mente que não sabe mais parar? Byung-Chul Han afirma que estamos perdendo essa capacidade da atenção profunda e com ela estamos perdendo a alma. O tédio profundo é o limiar do espírito. Quem não sabe entediar-se não pode experienciar o sagrado. Han. Sim, o sagrado, não o religioso, mas o essencial. Aquela sensação de estar inteiro, de perceber o tempo como vasto, de se perder nos próprios pensamentos e reencontrar algo que o barulho havia escondido. Tédio não é vazio, é portal. Contemplação não é tempo perdido, é retorno. Mas esse retorno exige coragem, porque o silêncio expõe, o tédio revela, a contemplação confronta. Quando você para de se distrair, tudo aquilo que você empurrou para debaixo do tapete vem à tona. Aquela angústia abafada, aquela tristeza sem nome, aquela sensação de estar vivendo uma vida que não é sua. No tédio, você se vê. E isso assusta. Porque talvez você tenha se afastado tanto de si que já nem sabe mais por onde começar. Mas o começo é simples, é radicalmente simples. É sentar, respirar, ouvir os próprios ruídos internos sem tentar abafá-los. Olhar para o tempo que passa e não querer dominá-lo, mas apenas deixá-lo ser. Você foi treinado para evitar o silêncio, mas o silêncio é um espelho. E nesse espelho mora uma versão sua que você esqueceu. A versão que não precisa provar nada. Hoje tudo tem que ser útil, tudo tem que gerar valor, propósito, retorno. Até o descanso virou ferramenta de performance, mas o que te cura, o que te reintegra, não é útil, é inútil, é gratuito, é leve, é o ócio, é a quietude, é a contemplação de uma árvore balançando sem motivo algum. É o tempo perdido que te devolve, porque você não se encontra em metas. Você se encontra no espaço entre elas. Você não é seu trabalho, não é seu feed, não é sua produtividade. Você é o intervalo, a pausa, a respiração entre duas frases. Você é humano, e ser humano significa permitir-se parar. Não para voltar mais forte, mas para simplesmente não precisar ser forte o tempo todo. Essa reconexão com o silêncio e o tédio é talvez o ato mais revolucionário que você possa fazer hoje. É dizer ao mundo: eu não sou uma máquina. Eu não vim para funcionar. Eu vim para sentir, para ser, para amar, para existir. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já sabe disso. Algo em você está cansado de correr, de fingir, de acelerar. Algo em você quer parar, quer se escutar, quer lembrar o que é estar vivo. Então pare. De verdade, hoje, ainda que por poucos minutos, pare e nesse vazio se reencontre. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Não se atravessa um território como esse, feito de silêncio, dor, lucidez e cansaço, sem um motivo íntimo, talvez não totalmente consciente, talvez apenas um ruído, um desconforto,
uma vontade antiga de entender por que você está sempre tão cansado, mesmo quando tudo parece dar certo. Mas agora você sabe, esse cansaço não é fracasso, é sintoma, um grito surdo da alma pedindo espaço, pedindo pausa, pedindo presença. Vivemos numa época que glorifica o movimento e despreza o repouso, que celebra a superação, mas despreza o esgotamento que ela cobra em silêncio. E dentro desse cenário, você foi treinado para acreditar que seu valor está no que produz. Mas a verdade é que você sempre teve valor, mesmo parado, mesmo exausto, mesmo sem metas. Carl Jung dizia que a vida não vivida é uma doença da alma. E talvez, só talvez, você esteja aqui porque alguma parte sua ainda quer viver. De verdade, sem performance, sem filtro, sem pressa. E é com essa parte, a mais silenciosa, a mais desprezada, a mais viva, que eu quero falar agora. Obrigado. Obrigado por ter ficado, por ter escutado até o fim, por ter permitido que minha voz encontrasse morada em suas madrugadas, por ter deixado que essas palavras, ainda que entre ruídos e lágrimas, tocassem uma ferida antiga, aquela que você aprendeu a esconder até de si mesmo. Eu também já estive aí, preso nessa espiral de exigências invisíveis, sufocado por metas que eu mesmo inventava para me sentir digno. Já me perdi no meio do barulho, acreditando que minha alma era preguiçosa, que meu corpo era fraco, que minha dor era invenção. Até que um dia eu parei. Foi num fim de tarde. Eu estava sozinho, sentado no chão de um quarto vazio, ouvindo o silêncio. Pela primeira vez em anos não havia plano, nem tarefa, nem culpa, só o som da minha respiração. E ali naquele vazio eu me ouvi. Não foi bonito, nem rápido, mas foi real. É por isso que eu fiz esse vídeo. Porque eu sei como dói esquecer quem você é. E sei o quanto pode curar, mesmo que aos poucos, reencontrar-se no meio da escuridão. Então, se isso te tocou, se você sentiu algo se mexer aí dentro, não guarde só para você. Comente aqui embaixo. Diga o que te doeu, o que te libertou, o que te fez respirar diferente. Porque quando a gente compartilha, a dor se dissolve. E quando a gente se reconhece no outro, o silêncio vira abrigo. E não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com alguém que anda se culpando por estar cansado. Sim, eu sei. Pedir like parece uma quebra no feitiço. Mas olha, até o algoritmo precisa saber que ainda existe espaço para quem fala a verdade. E a verdade precisa circular. Agora, esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela, eles podem te levar mais fundo. Um deles contém algo que talvez você tenha medo de ouvir. O outro pode conter exatamente o que sua alma estava esperando. Mas eu não vou dizer qual é qual, porque se tem algo que você merece agora, é escolher com liberdade.